aqui para a gente bater um papo a respeito de medicina preventiva, de qualidade de vida, de saúde. Esse é o nosso projeto Manual do Proprietário, que trazemos aqui semanalmente, ao vivo, terças-feiras, às 14 horas para vocês. E eu queria que vocês, que estão ouvindo pela primeira vez, anotassem alguns dados importantes, que não têm ideia do que é esse projeto. Primeiro, o nosso link para contato é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Enviem seus e-mails com sugestão de pauta, com dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara todo esse trabalho e me entrega, e aí eu posso estar respondendo vocês, e a dúvida de cada um de vocês é de milhares de outras pessoas. Então, além de tornar o nosso programa muito mais interativo, vai estar auxiliando com as suas perguntas a várias outras pessoas que estarão nos ouvindo. Uma coisa muito importante que vocês que acompanham já há algum tempo já entendem e percebem é que nada no nosso corpo funciona sozinho. Ele é um mecanismo todo interligado e ele é comandado por hormônios, por neurotransmissores. Nós recebemos informações do meio ambiente constantemente e que são processadas e são levadas às células-alvo através desses informadores, que são nossos hormônios todos e nossos neurotransmissores. Então, essa é uma parte muito importante. Estamos pensando sempre em manter muito bem modulado todo o nosso sistema endocrinológico, né, e a nossa neurotransmissão. Vocês também já perceberam e entenderam que ninguém dorme bom e acorda com uma doença crônica no dia seguinte. Ninguém dorme bom e acorda com câncer, nem dorme bom e acorda diabético, nem dorme bom e acorda hipertenso. A gente vem ficando ao longo dos últimos anos e décadas, a gente vem nos tornando nessas circunstâncias. Por quê? Porque meia dúzia, entre aspas, de monstrinhos deixaram de ser cuidados durante esse período, ou pela nossa cultura, ou pela nossa medicina convencional. E quais são essas situações que vão nos levar à degeneração? Desidratação intracelular, ou seja, falta de água dentro de cada célula e no tecido que permeia essas células. Então, água é uma coisa muito importante. Desoxigenação, falta de oxigênio também dentro dessas células e no tecido que permeia essas células. Então não adianta a gente falar assim, olha, eu tomo muito líquido por dia, eu tomo suco, eu tomo chá, eu tomo refrigerante, mas eu estou falando de água livre. Água livre para poder hidratar todas as células, participar de todas as reações bioquímicas e ter livre no porta-mala espaço para trazer o lixo produzido pelo metabolismo para fora do nosso corpo. O oxigênio, importantíssimo. O oxigênio como conseguir, da forma mais prática, atividades físicas ao ar livre. E não precisa ser intensa essa atividade física, pode ser leve a moderada, mas tem que ser periódica. Continuando os monstrinhos, o que nós estamos comendo, o que está entrando no nosso sistema que nos inflama. Então, vocês comem muitos grãos refinados, farinha refinada, açúcar, biscoito, bolacha, refrigerante. O que essas substâncias fazem? Elas são calorias vazias de nutrientes, e cheias, né, de tóxicos para o nosso corpo. Isso vai causando inflamação crônica silenciosa, além de um aumento do estresse oxidativo, a formação de radicais livres. Então, um grande caminho para vocês começarem um processo de prevenir a inflamação crônica silenciosa, o estresse oxidativo, aprender a se hidratar, a se oxigenar e escolher o que vai comer. Dentro do que escolher para comer, uma dica importante para vocês é acessarem o site do Simp Saúde. E é muito simples, simpsaude.com.
Então, soletrando para vocês. SIMP é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto.com, sem o BR. Ali vocês vão encontrar uma dieta de baixo índice glicêmico, de grande valor em energia vital, alimentos vivos, rica em antioxidantes, rica em anti-inflamatórios naturais e baixo índice glicêmico, que é muito importante. Esse baixo índice glicêmico vai causar pouca inflamação, vai causar pouca oxidação, vai causar pouca glicação, que são os processos associados ao nosso envelhecimento acelerado. Então, aprendam como está se nutrindo, como está abastecendo esse equipamento. E é de um jeito muito simples, tem uma cronologia para vocês seguirem, está explicadinho lá no site, para qualquer pessoa entender, não é nada extremamente complicado cientificamente, e não tem contagem de calorias, ninguém vai precisar passar fome nenhuma. Uma outra coisa importante também, além de colocarmos menos toxinas no nosso corpo, precisamos aprender a também eliminar mais eficientemente essas toxinas. E ali vocês encontram um suco detox criado aí há mais de 2 décadas, onde antigamente ele era um suco verde e de uns 5 anos para cá ele passou a ser vermelho porque foi introduzido um pedaço de beterraba, por ela ser rica em nitrato, que vai se transformar em óxido nítrico no seu corpo. Para vocês terem uma ideia do que é esse gás, óxido nítrico, uma outra dica muito importante que eu queria que vocês anotassem é que vocês acessem o youtube.com. No youtube.com, basta colocarem meu nome ao lado, Dr. Edmond Saab Júnior, e vai abrir ali para vocês uma série de filminhos, cerca de 200 filminhos, e esse, especificamente, O Milagre do Óxido Nítrico, é um filminho de 20 minutos, muito fácil para vocês entenderem, onde explica para que serve cada nutriente que está nesse suco, o que esse gás faz no nosso corpo, por que ele começa a diminuir muito a partir dos 40 anos de idade, o que a falta dele ocasiona e o que a gente pode fazer para estar aumentando a produção desse gás. Então vocês vão entender que esse óxido nítrico ele é importante para modular seu sistema imunológico, ele é uma substância anti-câncer, anti-infarto, anti-AVC, ou seja, anti-aterosclerose, e protege a parede interna das artérias, evitando com que os ateromas, as placas que obstruem, vão se formando e vão crescendo, diminuindo o fluxo de oxigênio para todas as células. Então, tem algumas coisas básicas por onde vocês começarem. Hoje, fica aí água, fica aí oxigênio, fica a dieta do simpsaude.com, fica esse suco detoxificante. Vocês já vão estar dando um passo enorme, chegando à metade do caminho para essa medicina preventiva que a gente fala e que engloba uma série de ciências como a prática ortomolecular, a nutrologia clínica, a medicina convencional, a bioquímica médica, a fitoterapia. E eu tenho certeza, depois de observar 3 décadas de prática, né, no consultório, que quando a gente utiliza essas ferramentas em conjunto, o resultado final da obra é muito mais majestoso, né? Muitas vezes uma pessoa chega queixando de um problema específico, como, olha, eu estou com a pressão alta. Ah, muito bem, eu fui no médico, o médico me deu esse remédio para tomar. Mas nunca foi perguntado por que essa pessoa está com a pressão alta. Simplesmente foi-lhe dito que ele se tornou hipertenso, como grande parte das pessoas na idade dele, e que a única coisa que teria que fazer até o fim da vida seria tomar remédio contra a hipertensão, para que os órgãos que sofrem com a pressão alta resistissem por mais tempo sem complicações. Mas nunca foi observado se naquele paciente faltava óxido nítrico e ensinado como aumentar a produção desse óxido nítrico. Se nesse paciente faltava magnésio e suplementado o magnésio nesse paciente, se esse paciente estava deficitário de vitamina D,
que não é uma vitamina, ela é um hormônio que age em todas as partes do nosso corpo e que, quando regulada adequadamente, também ajuda a diminuir a hipertensão, como várias outras patologias, obesidade, diabetes, diminui a incidência de câncer e muito mais. Não foi observado se no corpo desse paciente ele estava completamente intoxicado por metais pesados. Se ele estava cheio de chumbo, se ele estava cheio de alumínio, se ele estava cheio de arsênico, mercúrio, e feito alguma proposta para que ele fosse limpado de todos esses metais tóxicos. Que a nossa literatura tem milhares e milhares de trabalho correlacionando esses metais tóxicos com hipertensão. Também não foi verificado qual que era a concentração de ferro desse paciente. Pacientes com uma concentração altíssima de ferro, quando nós orientamos a baixar esse ferro, ou através de doação de sangue, ou de sangria, ou de métodos homeopáticos, ou com dieta, esses pacientes têm uma grande melhora, não só na hipertensão, mas como um todo, e na prevenção de doenças futuras. Então, o que vocês percebem é que nada é unifatorial, é multifatorial, são várias as causas, e nós temos que atuar abrangendo todas as causas. E com um único remédio de farmácia, apesar de necessário, não é a única forma que a gente tem de estar abrangendo toda essa situação. E quando a gente abrange toda a situação, não só a hipertensão melhora, mas a sensação de bem-estar, a sensação de mais energia, a sensação de melhor equilíbrio emocional. Às vezes, algum sintoma que nem foi relatado pelo paciente na consulta, ele esqueceu de dizer, por exemplo, que não dormia bem. E, de repente, depois do tratamento abrangente para essa situação dele de hipertensão, ele volta no consultório e fala: olha, eu esqueci de te falar, mas eu não dormia bem, agora eu passei a dormir melhor. Um outro fato importante: pessoas que não dormem bem têm uma predisposição maior a ter a pressão aumentada. Então, vocês veem que é tudo muito relacionado. Eu vou responder aqui algumas perguntinhas que eu tenho de ouvintes nossos. Eu tenho aqui a Maria Antônia Oliveira. Ela fala o seguinte, que ela toma muitos remédios e o estômago dela dói muito, que ela tem gastrite crônica. E tirando os inibidores de prótons, entre eles, vocês já sabem, é o omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, que outra coisa eu poderia usar em jejum para estar protegendo o meu estômago? Então, Maria Antônia Oliveira, obrigado pela sua audiência aí. E aí vai algumas dicas para ela estar protegendo o estômago, que tem uma substância da indústria farmacêutica que vocês podem usar, comprar em farmácias convencionais, que ela não vai lhe causar danos, diminuir a produção de ácido clorídrico e nem diminuir a absorção de nutrientes, como fazem esses bloqueadores de bomba de prótons a longo prazo, que é o sucrafilme. Poderia ser usado o sucrafilme. Uma outra dica mais caseira ainda seria usar uma pitadinha de bicarbonato de sódio, como uma colherzinha de café em meio copo d'água de manhã. Isso também e à noite antes de deitar, isso também poderia estar ajudando no estômago. Mas agora, aquela pergunta que não pode calar sempre do manual do proprietário, e é o que é a raiz do manual do proprietário, é a pergunta: por quê? Por que você tem gastrite crônica? O que é que entra nesse corpo todo dia que o seu corpo não vê como alimento, vê como invasor? O que é que você come todo dia que pode estar irritando esse seu trato gastrointestinal? Pode ser o quê? Pode ser trigo? Pode ser açúcar? Você já experimentou passar um período sem comer esses alimentos e ver se essa gastrite não melhora? Já pensou em refazer a flora bacteriana toda, usando os lactobacilos, para observar se não melhora também essa gastrite? Ou deixar de usar refrigerantes, usar alguma coisa que vocês possam estar usando rotineiramente que agride essa mucosa? Então, esse é um teste que só vocês próprios podem realizar para observar. Porque você não nasceu, né, Maria Antônia, com gastrite crônica.
você desenvolveu isso e vem mantendo isso. Então teve um agente causal para isso tudo e que você deve procurar. Uma coisa muito comum para as pacientes, pessoas falarem que tem problemas digestivos e gastrite é que normalmente a partir dos 40, 50 anos de idade diminui-se a produção do ácido clorídrico no nosso estômago. Como diminui tudo a partir dessa idade? Diminui a produção dos vários hormônios, dos neurotransmissores. Então, talvez fosse interessante fazer um teste, né, utilizando uma solução bem diluída, preparada de ácido clorídrico, algumas gotinhas em água antes das refeições, mas isso é um pouco mais complicado. Quem sabe usar a betaína antes do almoço e da janta, dose entre 50 e 100 miligramas, usar enzimas digestivas para ver e tirar as substâncias que provavelmente irritam seu estômago. Tá ok? Eu tenho aqui uma pergunta, que é uma pergunta muito grande, eu vou tentar resumir, que é da Maria Lúcia da Silveira. Ela fala o seguinte, que ela tem dores na coluna, porque ela tem vários bicos de papagaios, que são osteófitos, que ela faz pilates há muito tempo, agora ela faz alongamento, isso ia bem, mas apareceu uma dor do lado esquerdo, e ela fez vários exames, ultrassom, tomografia, não apareceu nada no abdômen dela, na barriga dela. E ela sente que quando ela come, a dor piora, o abdômen estufa. Esse caso da Maria Lúcia da Silveira é um outro caso típico, né? Parecido com esse que eu vinha falando da Maria Antônia. Por que não pesquisar o que você está comendo, Maria Lúcia? Por que também não está repondo probióticos e prebióticos aí, lactobacilos acidófilos, bífidos, ramenosos, casei, e observar se você usar enzimas digestivas naturais, como a bromelaína, a papaína, essa betaína antes das refeições, se no caso, para estimular a digestão de proteínas, não iria melhorar todo o seu corpo, e não só essa queixa da dor agora. Então, nós temos que lembrar que o nosso intestino, ele é muito importante. Ele é o nosso segundo cérebro. Ele é o órgão que escolhe o que deve ir para a corrente sanguínea. Ele faz a ligação do nosso meio externo com a nossa corrente sanguínea, com o nosso meio interno. Ao longo daquele monte de metro quadrado de tubos que a gente tem, as células ali são inteligentes, né, para saber o que pode entrar para dentro do nosso corpo ou o que tem que passar reto, direto por aquele cano e ir para o vaso de descarga. Então, esse intestino tem que estar muito bem cuidado, tem que estar com a permeabilidade adequada. E para isso, nós temos que evitar alimentos que são intolerantes. Nós temos que estar repovoando a flora com esses lactobacilos, comendo muita fibra, tomando muita água, evitando alimentos inflamatórios, como farinha refinada, como excesso de carne vermelha, como e muitas pessoas intolerantes ao leite e derivados. Então, quando a gente evita isso tudo, açúcar, esse tubo passa a funcionar muito melhor. E quando ele funciona muito melhor, nós vamos jogar para dentro da corrente sanguínea, para dentro do nosso corpo, o que veio lá de fora e que interessa para a gente. E não o contrário. Quando ele está trabalhando de forma irregular, o oposto ocorre. E coisas que deveriam ir embora para o cano de descarga acabam entrando na nossa corrente sanguínea. E nutrientes importantes que deveriam entrar na nossa corrente sanguínea acabam indo embora para o cano de descarga. E aí causa o quê? Causa déficit nutricional. Essas substâncias que não deveriam entrar causam inflamação, alteram o nosso sistema imunológico, causam doenças autoimunes, que, aliás, hoje ela é a terceira ou quarta maior causa de morbidade e de morte no nosso planeta. As doenças autoimunes, elas já estão empatando com câncer no número de mortes anuais, e elas são várias, que vocês conhecem: lúpus, tireoidite de Hashimoto, artrite,
esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, a gente poderia falar uma relação enorme, retocolite ulcerativa inespecífica, inúmeras são as reações onde o nosso sistema imunológico começa a agredir estruturas do nosso corpo. Por quê? Porque esse tubo digestivo não foi dado atenção, esse tubo digestivo não foi bem tratado. Então, isso que eu queria que vocês levassem muito em consideração. Eu tenho mais algumas perguntas aqui ainda, mas eu acho que eu vou ter que deixá-las para o próximo programa, porque elas são um pouco longas demais, mas também grande parte delas, da Maria Inês Caldeira, do João Rezende, da Rosimeire, são perguntas relacionadas ao tubo digestivo, à gastrite, a refluxo gastroesofágico. E o tratamento seria parecido em todos os casos que eu falei para vocês. Cuidar da microbiota, da flora intestinal, escolherem o que vão comer. Se já tem mais de 40 anos, mais de 50 anos, pensar nas enzimas digestivas naturais, papaína, bromelaína, pensar em ajudar a estimular a produção de ácido clorídrico ou utilizando a betaína um pouquinho antes das refeições, ou até um jeito mais prático, meio limão, gente, e meio copinho de água, 10 minutos antes do almoço, 10 antes da janta, também vai estimular o aumento de produção de ácido clorídrico pelas células parietais do estômago, o que vai facilitar a ação das proteases, que são as enzimas que necessitam de um meio ácido no estômago para atuar e começar a quebrar as proteínas. Isso também vai evitar o aumento do ácido clorídrico, a produção dele vai evitar a proliferação de bactérias mais lá embaixo no tubo digestivo. Então, olha quantos benefícios poderiam todos estarem conseguindo simplesmente ajustando esse tubo digestivo. Isso deveria ser uma coisa ensinada para as mães quando estavam grávidas, para quando os nenês nascessem, elas já tivessem noção disso, começassem a orientar as crianças desde cedo ao que comer, e isso fosse passando de geração para geração. Nós teríamos aqui uma nação muito mais saudável, com muito menos doenças crônicas, e um povo com muito mais equilíbrio, disposição e muito mais produtivo. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a audiência de vocês. É um grande prazer estar aqui, podendo conversar com vocês assuntos de saúde, mas esse nosso papo é muito bom e o nosso tempo voa. E eu estou recebendo o sinalzinho que está na hora de dar um tchau. Então, super abraço a todos e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.